agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer esta casa que nos acolhe, a minha mentora espiritual, né, aos bons espíritos que aqui estão presentes. E amanhã, dia 12, a gente comemora o Dia das Crianças, o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Maria Santíssima. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre dois assuntos, né? Eu até vou ter que ser vou resumir um pouquinho, porque como são dois assuntos, se a gente fosse falar detalhadamente sobre cada um deles, a gente gastaria umas 5 reuniões para a gente poder estar falando. Jesus, em uma de suas parábolas, ele disse: "Vinde a mim as criancinhas, porque é dela o reino de Deus." Por que Jesus faz essa comparação? Por que a criancinha se assemelha ao reino de Deus? Porque a criança ela é pura, ela é inocente, ela tem empatia, ela não possui orgulho, vaidade, materialismo, né? A criança ela assemelha à pureza. Então, por isso que Jesus faz essa comparação da criança com o reino de Deus. Porque no reino de Deus existe a pureza, a inocência, né? Então, vamos começar. Mediunidade nas crianças. Nós sabemos que a mediunidade é um fenômeno natural. Com as crianças não é diferente. O processo reencarnatório só se encerra por volta dos 7 anos. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual quanto ao físico. Por isso, é na infância que mais ocorrem esses fenômenos. Isso não significa que ela seja uma médium. Esse título só será confirmado no restante da vida, se ela demonstrar essa capacidade de modo extensivo. Pode ser que a mediunidade infantil seja programada pelo plano espiritual, para que a família busque a fé e a espiritualidade, reconectando ou iniciando os aprendizados da doutrina espírita. Pois na maioria das vezes, os espíritos relatados por crianças não são obsessores que querem o mal, mas sim espíritos amigos que podem estar auxiliando a família como seus próprios mentores. Médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco e Raul Teixeira tiveram mediunidade desde suas infâncias. Chico, por exemplo, desde seus 5 anos de idade, conversava com sua mãe, já desencarnada. O mais importante é ensinarmos a criança sobre os ensinamentos de Jesus e apresentarmos a ela a fé em Deus, e com o tempo a mediunidade ostensiva pode ou não se apresentar para o espírito daquela criança. Então, até os 7 anos de idade, a criança ainda está muito conectada com o plano espiritual, porque ainda está em processo reencarnatório, né? É por isso que as crianças menores, elas têm lembranças muito vivas de vidas passadas, têm recordações, né? Porque ela ainda está muito conectada com o plano maior. Então, é geralmente nessa fase que acontece muito isso, né? Que a gente vê relatos. Isso quer dizer que a criança vai ser uma médium? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender da necessidade daquele espírito e da família que está ali ao redor dela. Porque, como a gente viu ali, muitas das vezes esses fenômenos acontecem para despertar a própria família da criança, né? Que tem o propósito de levar essa família para dentro de uma casa espírita, ou de repente para uma outra filosofia religiosa, né? Então, tudo acontece
manifeste de acordo com a necessidade de cada espírito. Nós temos aí o Chico Xavier, por exemplo, né, que conversava com a sua mãe desde os 5 anos de idade. Então, Divaldo Franco, Raul Teixeira, esses foram médios ostensivos, né, que começou desde a infância e é até hoje. Mas pode ser que tenha algumas crianças que não vai desenvolver esse tipo de mediunidade. Lembrando que é um fenômeno natural, não é nada surreal, sobrenatural, não, pelo contrário. Como saber se é mediunidade ou fruto da imaginação? Aqui a gente tem uma imagem, né? O pai chegou lá no quarto da filha e ela está lá, conversando, gesticulando, como se ela realmente estivesse conversando com alguém. O pai, é claro, não está vendo, né? Tem um espírito ali, mas a menininha está conversando. Muitas pessoas relatam, né? Que na infância teve algum amiguinho espiritual. Né? O meu pai, por exemplo, lembra até o nome, né? Naninho. Era um amigo espiritual dele, ele tem essa recordação. Então, às vezes, a gente vai ter recordações desse período na infância, dos contatos que a gente tinha. Poderia ser um mentor espiritual dele, poderia ser um espírito amigo, né? Já que tem afinidade com ele de outras reencarnações. Então, são vários motivos aí desse contato, né, dos espíritos com as crianças. É inegável que as crianças possuem uma imaginação muito fértil. Por essa razão, os pais podem ter dificuldade em reconhecer a mediunidade dos filhos, já que, em muitos casos, a comunicação com o amigo invisível pode não passar de uma criação da mente. Infelizmente, não há um aspecto-chave que diferencia a mediunidade da imaginação, mas acompanhar os comportamentos e hábitos da criança pode ajudar os pais a distinguir uma coisa da outra. Descrever ou mencionar pessoas desencarnadas e o excesso de detalhe nos relatos podem ser inícios da faculdade mediúnica. Como diz Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, é essencial experimentar e perceber que a criança não tem medos, que encara os fenômenos com naturalidade e, passado algum tempo, até esquece o ocorrido. Nesses casos, onde a criança tem esse contato e ela relata de uma forma tranquila, de uma forma natural, né? Que ela dá detalhes muito minuciosos, aí os pais podem ficar tranquilos porque ela está tendo os contatos com espíritos bons, espíritos amigos. Agora, quando há alguma perturbação na criança, aí a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque pode ser algum espírito enfermo, desencarnado, um obsessor, que está ali, de repente, prejudicando a criança. Mas isso não é muito corriqueiro, geralmente são os espíritos amigos. E o mais importante, né? Para a gente encarar isso com naturalidade, né? Os pais, quando se deparar com alguma dessas situações, para a gente não pôr medo na criança, fazer com que seja uma coisa natural, até mesmo para ela não despertar esse medo sem necessidade. Quais são os 5 sinais mais comuns que a gente pode estar observando aí nos nossos filhos, sobrinhos, primos, enfim, nas crianças aí no nosso convívio? Crianças conversando sozinha, né, é um sinal. Criança conta histórias de amigos imaginários. Perturbação das crianças por causa da mediunidade. Crianças escutando vozes. Crianças vendo espíritos ou parentes que desencarnaram. Então, se tiver algum desses sinais aí, né, se for os 5 sinais aí, pode ter certeza que realmente ela está tendo contatos, ela está recebendo visitas, né, de espíritos amigos. E tem também
podem estar perturbando essa criança. Vimos o que a mediunidade infantil e alguns sinais de como reconhecer a faculdade nas crianças. Se você é pai ou mãe, vale ficar atento aos sinais que seu filho manifesta. E não se preocupe, a mediunidade infantil é um processo natural. Vale acrescentar que, para ajudar os pequenos no entendimento do mundo espiritual, a evangelização espírita infantil é aconselhada. Para aqueles que não são espíritas, né, nós temos lá que frequenta a igreja católica, né, é bom estar levando os filhos para catequese, né, nas outras religiões evangélicas, tem os cultos evangélicos infantil. Então a gente precisa de estar desde pequenininho incentivando os nossos filhos, né, a conhecer a palavra de Deus, independente da filosofia religiosa. A gente precisa de ensinar para eles o caminho do amor e da verdade, né? Então isso é bastante importante, e principalmente numa situação dessa. É claro que quando surge uma situação dessa, a maioria dos pais recorre a uma casa espírita porque já tem um conhecimento amplo sobre isso. Mas a gente precisa sim de ter mais atenção com os filhos, acompanhar, né, como que está sendo, se eles apresentam algum daqueles 5 sinais ali. E é sempre importante vir para casa e trazer os pequenos também, né? A gente, se Deus quiser, logo já volta com a evangelização infantil, e a gente está fazendo algo bom e também está levando eles para o mesmo caminho. Bom, dei uma resumida. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, às vezes algum fato que aconteceu com alguém conhecido, porque como eu vou falar de 2 assuntos, então eu tive que dar uma resumida para a gente conseguir falar dos 2 assuntos. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Pode perguntar, gente, vocês ficam à vontade, a reunião é nossa. Ninguém tem nenhuma dúvida? A gente pode passar para o próximo? Vamos lá. O que são crianças índigos e cristais? Alguém já ouviu falar sobre crianças índigos e cristais? Já? Cristais eu nunca vi não, já índigos já. Ah, é? Então agora você vai começar a entender o que é as crianças índigos e cristais. Bom, a nova geração, né, de espíritos que está reencarnando aqui na Terra. Há um tempo atrás, há 5.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo, começou a reencarnar aqui na Terra os exilados de Capela. Os exilados de Capela eram espíritos que pertenciam a uma outra constelação, e eles foram incumbidos de reencarnar aqui na Terra para ajudar no progresso do nosso planeta. A Terra ela estava deixando de ser um planeta primitivo, né? E aí veio os exilados de Capela, que são essas civilizações que não existem mais, os egípcios, os incas, os maias, né, os astecas, essas civilizações que já se extinguiram há algum tempo. Por que eles reencarnaram aqui na Terra? Eles reencarnaram aqui na Terra com o objetivo de ajudar na evolução. Só que os exilados de Capela, eles eram muito dotados da intelectualidade, mas eles não eram dotados da moralidade. Então eles eram muito inteligentes, tinham conhecimento muito acima, né? A gente pode perceber, por exemplo, aí pelas as construções magníficas que eles fizeram, as pirâmides, né? Os incas e os maias trouxeram grandes avanços para a agricultura, o sistema de irrigação deles, que é extremamente fantástico. Então eles vieram com uma inteligência muito acima, né? Para ajudar os homens primitivos nesse processo
planeta estava deixando de ser um planeta primitivo, do Homo sapiens. E dessa mesma forma, essa nova geração, as crianças índigos e cristais, elas estão vindo para essa nova transição planetária que nós estamos passando, que é prova e expiação, está deixando de ser para se tornar regeneração. Então, essas crianças, elas estão vindo com essa mesma missão que os exilados de Capela. Elas estão vindo de outras constelações, de outras dimensões, muito mais evoluídas do que nós, para poder construir um novo planeta, uma nova civilização. Trata-se de crianças rebeldes, hiperativas, que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. Mais tarde, com as observações de outros psicólogos, chegou-se à conclusão que se trata de uma nova geração, uma geração espiritual e especial. Para este momento de grande transição de mundo de prova e expiação, que irá alcançar o nível do mundo regeneração. Então é isso. Aqui a gente tem uma foto de uma menininha que é considerada índio. Eu vou ler aqui para vocês porque é índio. A teoria das crianças índigos surgiu em 1999, com o lançamento do livro The Indigo Children, escrito pelos norte-americanos Vic Carroll e Jan Turber, que não são espíritas. A obra afirma que crianças índigos são seres mais evoluídos que a média terrena, que reencarnaram na Terra a fim de impulsionar o desenvolvimento do planeta, principalmente nas artes e nos demais aspectos do intelecto. Segundo essa tese, por não se adaptarem a um estado ainda inferior de nosso mundo, tais crianças têm graves conflitos familiares, na escola, etc. De acordo com a teoria de Carroll e Tolbert, crianças índigos são aquelas que apresentam um conjunto de atributos psicológicos particulares. Então, o que acontece? Começou a reencarnar desde o ano de 1970, já começaram os primeiros espíritos índigos, classificados como índigos, a reencarnar aqui na Terra, já com essa missão, né? E o que diferencia o índigo da criança cristal? Os índigos são espíritos intelectualmente mais evoluídos, e os cristais são espíritos moralmente mais evoluídos. Então, o cristal, além de ser compartilhar dessa mesma inteligência intelectual do índigo, ele é muito mais na questão da moral. O índigo é uma criança rebelde, né? Ela não aceita o não. A gente vai ver as características ali logo na frente. E aqui nós temos o criança cristal. Alguém conhece esse menininho aí? Eu ia te perguntar se era seu. Tá parecendo com o seu, é ele? Aí eu vi. Porque ele tem todas as características de uma criança cristal. Esse é o Miguel. Ele cresceu muito. Essa foto é recente. É do aniversário dele, dia 12 de setembro. 8? Mas comemorou mais pra frente. Então vamos lá. Essa teoria da tese da criança cristal, ela surgiu posteriormente das crianças índigos e também em meios não espíritas. Enquanto os índigos são evoluídos intelectualmente, mas portadores de graves conflitos comportamentais, os cristais seriam espíritos muito mais evoluídos, pois teriam aquisições morais respeitáveis. Essas teorias, esses estariam reencarnando na Terra a fim de implantar as bases do mundo de regeneração, com forte impacto no panorama é a teoria da criança índigo, que surgiu no mundo há menos de 10 anos.
Assim, o Espiritismo não fala particularmente sobre tais crianças, mas a doutrina se pronuncia sobre as migrações de espíritos evoluídos que reencarnaram na Terra para impulsionar o progresso do nosso mundo. Mas Divaldo Franco, ele escreveu um livro, eu vou mostrar mais na frente para vocês, falando exatamente sobre as crianças índigos e cristais. Como você sabe, a doutrina espírita está aberta ao progresso, às novas teorias e às descobertas científicas. Mas para que uma tese seja aceita como espírita, é necessário no mínimo que se conheça a base doutrinária e se insira a tese em estudo no contexto doutrinário, sem conhecer o pensamento lúcido de Allan Kardec e a doutrina, que se apoia na lógica e no consenso. Não é possível afirmar que uma tese seja respaldada pelo Espiritismo. Então, o que acontece? Essa tese da criança índigo e cristal não é uma tese que o Espiritismo criou. Foram cientistas norte-americanos que teve essa percepção que a criança índigo, ela tem uma áurea, né? Uma áurea azul escuro, por isso do nome índigo, e a criança cristal tem algumas particularidades também, de Cristo, cristal de Cristo, né? Mais iluminado. E aí a gente vai ver o seguinte, que o Espiritismo reconhece que é uma nova geração que já está reencarnando aqui na Terra para o progresso do nosso planeta, né? Que é aquela mesma situação dos exilados de Capela. Tá. Vamos passar aqui. Quais são as características das crianças índigo? Vamos ver se alguém vai identificar que tem algum índigo em casa ou conhece algum índigo por aí. Possuem um sentimento de realeza e agem dessa forma, inadaptação em reações agressivas quando contrariadas no que consideram justo e correto, têm dificuldades com a autoridade absoluta, sem explicações e escolhas, simplesmente não fazem certas coisas impostas, por exemplo, esperar quietas é difícil para elas. Ficam profundamente frustradas com sistemas impositivos e que não necessitam de pensamento criativo. Frequentemente encontram uma maneira melhor de fazer as coisas, tanto em casa como na escola, o que as fazem parecer como questionadores de sistema, inconformistas em qualquer sistema, ou seja, elas são muito assim. Tudo pergunta, mas por que é assim? Por que tem que ser dessa forma, né? Parecem antissociais, a menos que estejam com outras crianças do mesmo tipo. Se não existem outras crianças com nível de consciência semelhante em volta, elas frequentemente se tornam introvertidas, sentindo-se como se ninguém as entendesse. A escola é frequentemente difícil para elas no ponto de vista social. Elas não dão importância a pressões e chantagem do tipo: espera até seu pai chegar, descobrir o que fez. Elas não são tímidas em fazer você parecer o que elas precisam. É importante que aqueles que interagem com tais crianças, como pais e professores principalmente, devem mudar o tratamento dispensado a elas, a fim de obter uma relação equilibrada e evitar frustrações para essas crianças. E muitas vezes, as tais crianças são diagnosticadas como hiperativas ou portadoras de síndromes comportamentais, o que faz serem tratadas à base de remédios e calmantes. Geralmente, as crianças que são diagnosticadas com TDAH, que têm todas essas características, desinquieta, hiperativa, os pais não suportam. Ai, porque meu filho dá muito trabalho, muito hiperativo, muito agitado, muito tal. Aí o que os pais fazem? Levam para a escola, levam no psiquiatra, e aí o que eles fazem? Remédio. Tem uma tal da Ritalina, que é conhecida como remédio da obediência. Aí dá a Ritalina, a criança parece um robô. Então, é
estudando uma coisa que é da natureza delas. Menos trabalho na escola, menos trabalho em casa. Aos 2 anos de idade. E eu falava, gente, mas como o meu filho é autista, mas ele não tem nenhuma deficiência física? Miguel parece uma criança super inteligente, é muito esperto. Então alguma coisa para mim não fazia sentido. E receitavam remédios fortes para o Miguel. Tanto que eu falei, eu não vou dar mais remédio para o Miguel. Eu não vou fazer isso com ele. O meu marido foi diagnosticado com TDAH e ele tomava Ritalina. E quando ele tomava Ritalina, ele confessou para mim que ele falava assim, Priscila, parece que eu perco a minha criatividade. Eu não consigo ser criativo, porque ele é bastante criativo. Ele tem dificuldade de ficar sentado, ele é desinquieto, ele tem dificuldade de esperar. E essas são as características das crianças cristais. Eu vou dar uma agilizada porque nós estamos no tempo, tá, gente? Elas são extremamente sensíveis tanto a estímulos sensoriais como sons, cores, cheiros, produtos químicos ou a emoção negativa como violência, dor e outras pessoas, ódio ou injustiça, entre outros. Devido a essa grande sensibilidade, essas crianças têm dificuldade em lidar com as emoções e podem se sentir muito vulneráveis nas situações da vida cotidiana. Elas têm uma intuição muito aguçada e geralmente são seletivas com as companhias e lugares que frequentam. São positivas. A criança cristal tem um olhar doce, amável e gentil. Também são pessoas super transparentes. São muito empáticas e preocupadas com o sentimento do próximo. Mesmo que desconhecido, tem grande capacidade afetiva com os animais e por esta ser uma alimentação mais saudável e natural. Geralmente, ainda muito pequenos, estas crianças mastigam a carne até tirar todo o suco e não engolem. Deixam um pedaço da carne, mastigam no prato. São crianças inocentes e sem malícia, falam pouco, mas com muita sabedoria e profundidade. As crianças cristais costumam passar muito tempo sozinhas, pois assim se sentem mais seguras em ambientes mais tensos ou com energia pesada. Sentem-se contaminados, se desequilibram com facilidade, realmente. Se sentem muito incomodados em ambientes com muitas pessoas e por isso evitam lugares públicos e cheios e shopping, por isso que eles tampam o ouvidinho, por causa do barulho, daquela agitação toda. As crianças cristais possuem um sentido de espiritualidade muito desenvolvido e inato. Valorizam muito a paz, a tranquilidade, o amor e a harmonia e tentam sempre estar em lugares com pessoas que trazem segurança. Elas têm uma grande facilidade de fazer com que a pessoa se sinta bem e aliviado somente com a sua presença. E essas crianças, por ter todas essas características, somente essas características são diagnosticadas com o autismo. Síndrome de Asperger, que é aquele tipo de autismo leve, aonde a criança não tem deficiência física, não tem disfunção cerebral. Porque como que é feito o diagnóstico do autismo? O médico simplesmente, eu paguei R$1.000 numa consulta lá em Belo Horizonte, para o médico ficar observando o comportamento do Miguel. Ele não fala até hoje? Não. Ele gosta de ficar sozinho? Gosta. Ele tem sensibilidade com barulho, com roupa muito pesada? Tem. Então ele é autista. E é exatamente isso aqui. E aí vem, é claro que é importante a parte da pedagogia para trabalhar os pais e os professores, para que os pais e os professores tenham uma paciência, saibam como lidar com eles, porque é diferente mesmo. A gente lidar com uma criança assim é diferente do que lidar com uma criança normal, que não tem diagnóstico nenhum. Miguel foi falar com 4 anos e Miguel ainda não fala direito. Ele fala quando ele tem vontade, ele fala quando ele se sente à vontade no ambiente que ele está. Então, e é uma criança extremamente inteligente, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Tudo que você pede para fazer, ele faz. Se ele fosse uma criança que tivesse problema cognitivo, ou atraso, retardo mental, ele não seria uma criança que sabe o nome
não de tudo, você pode perguntar para ele sabe inglês, ele sabe as cores, os números do alfabeto. E quem ensinou? Ninguém, o celular. Então, é o seguinte, são extremamente inteligentes, são sensíveis, e aí os pais simplesmente têm vergonha de assumir que os filhos são portadores de autismo. Só que eles não sabem que os filhos deles é a nova geração que está aí, que está chegando, que vai mudar, vai transformar o mundo. E é isso que os pais precisam se conscientizar. O pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui, que conheceu alguns pais, que tem crianças que são portadoras de autismo, esse tipo de autismo leve, que não tem deficiência nenhuma, né? É claro que aquelas crianças que são autistas, que possuem deficiências físicas no cérebro ou mesmo na aparência física, aí já é um outro assunto, porque são crianças que estão resgatando alguma dívida do passado. Mas essas crianças, com essas características, que é apenas cognitiva, o jeito é diferente, é a nova geração. Gente, não corre. Estima-se que em 2025, 1 a cada 3 crianças será autista. O que demonstra uma nova era que está por vir. Então é isso. A gente já até passou um pouquinho do tempo. A mensagem é essa. Vamos olhar para as nossas crianças de uma forma diferente. Parar de achar que é diferente porque tem problema, porque tem isso. Né? Vamos procurar entender um pouco. E além da medicina, vamos buscar a parte espiritual para ver o que ela traz para nós. O que ela vem nos mostrar. Porque a gente não é só carne, a gente é espírito. E a parte espiritual é mais importante do que a parte material, a parte física. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser me mandar mensagem para a gente poder conversar um pouco mais. Esse aqui é os livros, tá? Que eu falei para vocês, do Divaldo Franco. Eu ainda quero ler esse livro, ainda não tive oportunidade, mas eu quero ler. Éder, você tem 2 crianças aí. A nova geração, a visão espírita sobre crianças. É uma cientista que estuda, né, essas crianças. Tem esse livro aí, Crianças Cristais, a transformação do ser humano. Porque é isso que eles vieram. Eles vêm para transformar e preparar para esse mundo.